Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, programa que leva você informações importantes, dicas para o seu dia a dia no campo. Hoje o nosso assunto é a adaptação de diferentes cultivares de pasto e a gente bate um papo com o Marcelo Ronaldo Villa, que é engenheiro agrônomo do Grupo Matsuda. Ronaldo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Olá, Alessandro. Olá a todos. Bom, nossa primeira pergunta, quais são os principais fatores a serem considerados quando a gente vai escolher uma cultivar, pensando nessa questão da adaptação dos materiais? Bom, Alessandro, é muito importante a gente analisar, de modo geral, as condições da região. Tipo de solo, profundidade, clima, manejo, tipo de animal que vai ser utilizado, para a gente poder indicar corretamente ou até mesmo desenvolver uma cultivar corretamente adaptada às condições e às necessidades daquele local. Então, essas são as principais características que a gente leva em consideração quando vai fazer uma indicação ou escolher uma cultivar ou uma variedade para determinada região. Bom, pegando um desses pontos, que é a questão do clima, como que o clima ele impacta nessa escolha? Já que a gente está num país gigante, né, que tem biomas diferentes, características climáticas que são também diferentes, dependendo onde que está a propriedade do amigo produtor rural. Pensando nessa questão da adaptação, como que o clima vai impactar nessa escolha? Eu acho que a pergunta foi muito feliz pelo seguinte: quando a gente lança uma cultivar, nós fazemos os testes para ver como que ela está se comportando, para na hora de indicar você ter uma condição muito real que a cultivar vai poder realmente responder. E vou pegar o exemplo de uma cultivar que a Matsuda lançou, que é a MG18 Ares 2, que é uma cultivar tropical, mas que ela tem uma boa adaptação ao clima frio. Tanto é que hoje, se a gente pegar em volumes de vendas, hoje a grande maioria das sementes são comercializadas no sul, porque é uma cultivar que tem uma adaptação muito boa. E isso impacta diretamente na produção. Por que a gente fala que impacta diretamente na produção? Se a gente pensar que hoje a gente busca cultivares perenes, e se você tiver uma cultivar que não tem uma boa adaptação, principalmente ao frio, e você coloca ela naquele local onde tem possibilidade de geadas, e ela vem a morrer, o ano que vem eu tenho que plantar ela novamente. No caso da MG18 Ares 2, não. Ela tem uma adaptação muito boa ao frio, então eu planto ela vai se desenvolver bem na primavera e no verão, que é onde você tem necessidade de produzir bastante forragem, e você não tem uma produção boa, já tem outras plantas adaptadas lá que vão produzir forragem de qualidade e conseguir manter os animais. E essa planta, ela não morre, ela só queima e ela fica, vamos dizer assim, hibernando. Quando começa novamente a primavera, verão, ela volta a rebrotar. Então eu tenho um pasto perene numa condição de frio. Então eu consigo manter uma produção de forragem muito mais estável, e principalmente quando a gente fala naquele período mais crítico. Qual que é o período mais crítico? Quando eu saio do inverno para entrar no verão, a maioria das plantas que não são adaptadas ao frio, elas têm que ser implantadas novamente. Então eu tenho uma lacuna e uma sazonalidade de produção de em torno de 60 até 90 dias. Com uma planta perene, eu consigo diminuir isso aí para 10, 15, 20 dias. Então, assim que impacta positivamente você ter uma planta bem adaptada a uma condição de frio. Bom, e pensando no trabalho que a Matsuda tem feito, né, na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, justamente esse é o foco desse trabalho, né? Desenvolver materiais que sejam melhores adaptados a cada região do país, que, claro, com o objetivo de atender à necessidade do amigo produtor. Então esse trabalho contribui bastante até para, pensando na questão da produtividade, né? A questão do fator produtivo é muito positivo, porque hoje em dia é interessante ter mais que uma cultivar até dentro da propriedade rural, né? O objetivo realmente é de você sempre atender a necessidade da propriedade e de você ter mais de uma cultivar ou de uma espécie, para que você tenha, na verdade, o aproveitamento, porque nem todas as espécies produzem na mesma época, nem todas as espécies produzem o mesmo volume de massa, nem todas as espécies são aceitas por todos os animais. Então é interessante você ter uma variação dessas cultivares, variedades da propriedade, para poder atender. A gente fala assim, às vezes, as categorias animais que você tem ou as espécies animais. Dá um exemplo: se eu tiver na propriedade bovinos e equinos, tem algumas variedades que os equinos comem bem e os bovinos também. E tem outras espécies ou variedades que os bovinos comem bem, porém os equinos não. Vou voltar no exemplo do Ares 2, que é o MG18, que todos os animais e espécies comem bem. E vou dar um exemplo também da MG13 Braúna, que praticamente os equinos não comem. Então, se você tiver as espécies
animais na propriedade aí, e só tiver um tipo de capim, com certeza algumas delas podem não ter um alimento adequado. Lembrando, pessoal, que a Matsuda tem materiais adaptados a diferentes manejos, espécies animais, regiões do Brasil, climas. Então, com certeza você vai encontrar a solução de que você necessita em cultivares com um representante Matsuda aí na sua região. E para mais detalhes, temos também o nosso site matsuda.com.br. Ronaldo, obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso. Se inscreva, acione também o sininho das notificações para você receber sempre as novas edições do Matsuda em Foco. E a gente fica por aqui. Um abraço, até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.